Minha gente, boa noite aos amigos presentes e aos que nos acompanham através do Facebook. Como anunciamos, hoje nós temos como tema para a nossa palestra reencarnação, desenvolvimento da personalidade. A reencarnação é a base de toda a realidade, não só da doutrina espírita, mas como para a compreensão da vida. Nós não podemos jamais admitir, como as religiões cristãs tradicionalmente falando, admite que o espírito nasce exatamente, aliás, a alma nasce concomitantemente no momento em que nasce o corpo. Seria um Deus muito injusto, porque estaria dando uma condição de início de vida de muita diversidade entre as pessoas. Crianças que nascem com plena saúde, outras já nascem doentes, com doenças muitas vezes graves, com dificuldade de locomoção, algumas com síndromes graves como a síndrome de Down e tantas outras. Então nós não podemos mais admitir em pleno século XXI que o espírito ele é um ser que veio unicamente da realidade humana, como nascendo aqui no planeta Terra. E nós sabemos que este planeta nada mais é do que uma escola transitória para o processo da aprendizagem que todos nós precisamos. Geralmente as pessoas dizem que o espírito precisa evoluir. Eu acho que ele, mais do que evoluir, ele precisa progredir moralmente. Ele precisa construir uma história de vida que justifique todo o processo da sua transição. E tudo isso se dá sobre a égide, sobre a orientação de Deus, que não é aquele Deus que todos muitas vezes, ou a grande maioria imagina, um Deus que condena, que pune, um Deus antropomórfico, mas um Deus manifestação, um Deus que está dentro de cada um de nós. E isso traz para todos nós que transitamos pelo caminho do Espiritismo uma maior facilidade de entendimento. Eu sei que ainda algumas mentes resistem à compreensão, muitas vezes por motivos dogmáticos, por crenças muitas vezes limitadoras, a não querer acreditar. E a doutrina espírita, como uma doutrina de libertação, de esclarecimento, ela nos traz exatamente esses conhecimentos, a fim de que possamos refletir e termos uma fé, não aquela fé que nos impõe, mas uma fé raciocinada, uma fé movida por um pensamento lógico. Eu acredito porque eu entendo, não entendendo eu não posso e não devo acreditar. Então o mundo não permite mais esse tipo de fé. Então vamos começar o nosso estudo desta noite falando exatamente de uma coisa que é fundamental para o nosso entendimento, que é definição de vida. Se você pegar qualquer livro de biologia, e todos que já estudaram a biologia lá no ensino médio, vai ter essa definição, um conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade manifestada em funções orgânicas tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio, a reprodução e outras. Será que essa é a definição de vida? Primeiro, vida não é uma propriedade, muito menos uma qualidade. Nós sabemos que, como seres espirituais, a vida é algo muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Por quê? Porque ela é a construção de todas as experiências vividas nas etapas reencarnatórias pelas quais, com a misericórdia de Deus, nós somos obrigados a passar. É a única palavra que impõe no livro dos Espíritos, é a palavra que se liga à reencarnação. Quando os Espíritos perguntam qual é o objetivo, qual o sentido da reencarnação, e aí eles respondem: Deus vos impõe.
Veja, é um impositivo de Deus, a reencarnação, para que possas progredir através dos processos de transformação. Veja, progredir. É como se os nossos pais, na condição de Deus, nos obriga a ir para uma escola, independente de querermos ou não, mas para que possamos desenvolver os nossos potenciais, e aí começa exatamente o sistema de vida. Nós temos que buscar os aprendizados, e a escola é a tribuna abençoada que julga, que nos absorve, ou que nos promove o conhecimento. Então, todos nós sabemos que a reencarnação é uma misericórdia de Deus. Porque se você observar, jamais também nós poderíamos admitir as penalidades eternas. Que Deus é esse que não reconsidera os erros, as fraquezas do seu próprio Filho, quando Ele nos coloca num mundo onde há uma predominância muito maior do mal do que do bem? Porque o mundo que eu vivo é um mundo de provas e reparações. E por ser, na escala evolutiva, um ser ou um espírito imperfeito, eu estou dentro desses parâmetros que se constituem pelas minhas faltas, os meus erros. É lógico que aqui também nós vamos construir as nossas virtudes, vamos conquistar os nossos amores, mas também teremos um outro lado, que é o lado negro e sombrio da nossa vida, que é exatamente o do aprendizado pelo sofrimento, que com certeza todos nós vivenciamos em algum instante, em algum momento de nossas vidas. Então, ele aqui diz: e o que é vida? A vida é um conjunto de propriedades ou um conjunto de qualidade? Nada disso. Nós temos aqui algo mais razoável, com certeza, nos trazendo um maior entendimento do que seja a vida. Fator inteligente, não material. Então você veja que ele já traz para uma conotação bem diferente. Se você for olhar toda a realidade da vida, principalmente dentro do conhecimento da doutrina espírita, ela se resume em 3 fatores: Deus, o fluido cósmico universal e o espírito como individualidade. Então, o que acontece? Nós somos uma criatura do Criador. Emmanuel diz uma coisa que eu considero muito bonita em termos de definição do que seja essa realidade. Ele diz que o universo é a materialização do pensamento de Deus. Então, nós precisamos da matéria para evoluir. Sem ela, nós não teríamos como evoluir. Por quê? Porque quando nós nos individualizamos como uma consciência, nós temos de forma latente nessa consciência toda a grandeza de Deus ali estabelecida, porque somos uma criatura do Criador. E todo Criador cria sua imagem e semelhança, como está lá na própria Bíblia, no Antigo Testamento. Então, se eu sou uma criatura criada por Deus, eu tenho todas as prerrogativas de Deus. E por que é que eu não entendo a vida? Por que é que eu não tenho a condição do absolutismo de Deus? Porque todos esses potenciais, inclusive o próprio amor de Deus, está dentro de cada um de nós de forma latente. É algo que existe, que precisa ser trabalhado e descoberto. Vejam como Jesus ele tinha um entendimento perfeito acerca disso. Ele disse: meu reino é obra divina no coração dos homens. Ele naquela época se referiu ao coração, levando isso para o lado do sentimento, porque o homem não entendia o que significava a consciência. Porque na realidade nós somos uma consciência. O que é a consciência? A consciência é o conjunto de todos os aprendizados que nós vamos, ao longo das nossas experiências, das nossas existências, guardando dentro de nós. É um verdadeiro arquivo que não temos a capacidade de pelo menos entender ou de ter uma ideia do seu tamanho. Eu não sei quantas reencarnações, por quantos mundos ou por quantos lugares eu passei, quantas personalidades eu já assumi para chegar até onde eu estou. Isso, quando eu falo a mim, falo com referência a todos. Cada experiência
é um personagem que você assume. A prova é tanta que, se você analisar direitinho o processo reencarnatório, você veja que quando nós nascemos aqui, como entendemos, primeiro nós não temos um nome. Nós recebemos uma certidão de nascimento que a gente não tem a menor ideia de quando recebemos, como recebemos. É como se matriculássemos um carro numa instituição dessas, responsáveis pela matrícula. Fomos levados a um cartório. Nesse cartório foi registrado o nosso nome, por isso que eles chamam certidão de nascimento ou registro de nascimento. Colocaram um nome e nós começamos uma experiência, como nós vamos ver. Quando chegamos à idade adulta, esse documento ele perde a validade ou ele é substituído por um documento de identidade. É quando nós temos já uma ideia de quem parcialmente somos. E eu pergunto a vocês, qual é o terceiro documento que nós vamos receber? Aliás, nem vamos receber, que é o atestado de óbito. Então, a experiência humana está exatamente dentro desses três fatores. Eu sei que alguns ficam tristes, mas eu posso assegurar que todos vão morrer, inclusive eu. Agora, quando vamos morrer, não sabemos. Pretendemos ficar aqui o máximo que pudermos. E, consequentemente, esse é o sentido da vida. Como eu estou entendendo que essa transitoriedade tem como propósito a minha evolução, eu trago da experiência passada todas as vivências, todos os momentos em que vivi. Isso passa a existir como material de trabalho para essa experiência presente. Por isso que eu digo, e Chico disse: nasceste na família que escolhesse, ocupas o corpo necessário para o teu desenvolvimento. Embora não possas voltar atrás e fazer um novo começo, podes começar agora e fazer um novo fim. Ele traduz nessa expressão tudo o que está relacionado ao processo da reencarnação. Perfeito. Então, como é que eu posso entender o que é vida, se a vida está inserida em todos esses processos? Então veja o que é que ele diz aqui, um fator inteligente, é verdade. Por quê? Porque vejam, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, ele responde uma inteligência suprema. Ele fala de uma inteligência. O que é uma inteligência? É uma coisa estagnada, definida, determinada? Não. A inteligência é algo que se move, que está se processando a cada momento, está se transformando, criando coisas novas. Esse é o papel da inteligência. Esse é o Deus que nós temos que conhecer. Um Deus que nos move, um Deus que nos impulsiona, um Deus que nos dá vitalidade, nos dá força para seguirmos a nossa jornada. Esse Deus, ele está dentro de nós. Por isso que Jesus disse: eu vim aqui fazer uma revolução dentro da consciência para você descobrir esse Deus que está dentro de você. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando Ele? Claro que não. Vivemos totalmente uma vida extemporânea, uma vida totalmente voltada para o que está fora. Precisamos ser amados, precisamos ser vistos, precisamos ser conquistados, precisamos possuir. Esquecemos que o ser é maior do que o ter, e aí começamos a nos embrenhar por todo esse processo de uma experiência que tem como objetivo apenas nos fazer crescer interiormente. Por isso que eu sempre digo, o maior projeto da reencarnação e da vida que nós estamos vivendo aqui é nos assenhorarmos de nós. Por isso que está lá, na antiga Grécia, quando o sábio da antiguidade já nos dizia, bem antes de Jesus: conhece-te a ti mesmo. Ele só veio dar sentido muito mais lógico a essa expressão. E por que é que eu não me conheço? Por que é que eu não me assenhoro, não procuro me assenhorar de mim? Por quê? Porque eu vivo num mundo onde tudo que eu busco está sempre voltado para as coisas que estão no entorno da minha vida. Consequentemente, o homem deixa de fazer aquilo que verdadeiramente é o seu papel aqui na Terra. Até porque os maiores conflitos, os maiores inimigos, os maiores problemas que nós temos não é com o outro. As pessoas não fazem nenhum mal a nós, verdadeiramente não fazem. O grande mal é o que nós trazemos dentro de nós. O ódio que eu sinto por alguém é o ódio que eu carrego dentro de mim.
as minhas mágoas, os meus ressentimentos, as minhas frustrações, os meus problemas não resolvidos, eles estão aqui procurando uma solução. Para isso é que eu estou voltando para a escola, na condição de reprovado em algumas matérias que precisam ser revisadas, reestudadas, para que eu consiga a devida aprovação. Mas como é que eu consigo ser aprovado em alguns fatores da minha vida se eu fujo deles? Vocês imaginem se uma das maiores propostas que a gente traz no processo reencarnatório é o exercício da humildade e do perdão. Como é difícil a gente encontrar uma pessoa que perdoe, como é difícil a gente encontrar uma pessoa humilde. Veja que na condição de Jesus mesmo, quando ele nos trazia o sermão da montanha, todos nós sabemos que é o sermão das bem-aventuranças, ou seja, o sermão da transformação interior, mais uma vez falando, a primeira condição para subir aquele monte, qual é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino de Deus. Mais uma vez ele fala desse reino de Deus. Os pobres de espírito é aqueles que dominam a própria consciência no processo evolutivo. Mas o que significa ser pobre de espírito? É a pobreza que nós conhecemos da ausência da condição da materialidade? Não. O pobre de espírito é o humilde. Então, bem-aventurados os humildes, porque eles terão esse reino consagrado dentro de si. Mas para que eu seja humilde, é preciso que eu tenha uma força interior acima de todas as forças que se contrapõem e que estão exatamente fora de mim. Porque muitas vezes a gente até finge que é humilde, usa de determinados artifícios para determinadas conquistas, mas essa humildade, gente, ela está dentro de cada um de nós. E isso é muito difícil a gente trabalhar, porque mais uma vez eu não me conheço. Não me conhecendo, eu não tenho como me promover. Não me conhecendo, eu não conheço esse Deus que está dentro de mim. E ele diz aqui, é um fator não material. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa natureza é espiritual. Nós somos espíritos. A minha diferença entre eu e um espírito desencarnado é exatamente mais matéria e menos matéria. Nós aqui estamos presos a uma estrutura que nos mantém com esses limites, que são os 5 sentidos naturais, porque nós não sabemos lidar com a nossa liberdade espiritual. Consequentemente, nós estamos vivendo uma experiência onde tudo tem limites, mas há um fator que se extrapola além desse limite, que é uma consciência, é uma mente que pensa. Porque o pensamento, ele forma os sentimentos são exatamente as nossas experiências vividas. Então, se eu fui uma pessoa, e se sou uma pessoa que sei tirar das minhas experiências os verdadeiros valores, eu estou construindo sentimentos verdadeiros dentro de mim. Do contrário, eu não consigo promover essa magia que muitos pensam que pode promover. Como nós hoje estávamos falando no nosso programa Hora do Chico, o problema da conversão. As igrejas e as religiões falam em converter, isso não existe, ninguém converte ninguém. O processo de converter, ele não existe como realidade. Converter uma pessoa é você botar algo na cabeça dele, é você influenciar ele a uma coisa que ele não tem a menor ideia do que seja. A gente precisa de convicção e não de conversão. Ter convicção daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu preciso. Aí sim, há um processo de transformação. Toda transformação move uma série de fatores que é de natureza própria. Não adianta a gente querer mudar uma consciência se ela não está disposta a mudar. São os fatores da conveniência humana. Quantas pessoas estão ao lado de outras,
apenas tirando delas aquilo que é necessário para o seu proveito egoístico. Por que é que as relações elas se rompem tão facilmente? Porque os valores que agregam elas são muito frágeis. Muitas vezes são paixões e tantos outros interesses que não se consolidam durante muito tempo, porque são dois estranhos brincando de se encontrarem. Para que duas pessoas ou mais pessoas convivam e permaneçam convivendo entre elas, é preciso que haja acima de tudo a verdade. Por isso que Jesus falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto eu estiver preso a um sentimento, enquanto eu estiver preso a um fato, a um momento da minha vida, é porque eu não estou sabendo lidar com a verdade. Principalmente o amor, que muitas vezes aprisiona. Um dos fatores mais importantes do amor é a liberdade, porque amar é querer bem. O bem é quando a gente quer para a gente e para todos. O mal é quando a gente quer o bem só para a gente. Querer bem é, sobretudo, entender o que cada um é, como é. Desejar ao outro aquilo que você deseja a você. Isso é que é verdadeiramente o amor. E a gente não tem ainda a menor ideia de como lidar com isso. Por quê? Mais uma vez vem essa falta de conhecimento de si mesmo. É um fator anentrópico. A entropia é um princípio da termodinâmica que diz que tudo é desordem. Todo o universo é uma grande desordem em busca de uma grande ordem. A vida orgânica, a vida espiritual é a busca dessa ordem, por isso que é um fator anentrópico, ou seja, o contrário da desordem é a própria ordem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde tudo é conflito, tudo é divergência, e eu costumo sempre dizer, começa até mesmo na relação entre nós. O que é que existe de mais igual entre nós? A diferença. Então, qual é o objetivo da vida? Trabalhar as diferenças, trabalhar a desordem para buscar a ordem, porque senão a vida não teria sentido. E consequentemente ele diz que é um fator perene, ou seja, sempre existe, e é capaz de associar elementos materiais, que exatamente um deles é o nosso próprio corpo. Mas a gente tem que entender que a matéria não nos pertence. A matéria, ela faz parte do fluido cósmico universal, e o fluido cósmico universal, segundo o Antigo Testamento, é o sopro de Deus. Essa energia que permeia e constrói tudo. E o homem tem a consciência, como consciência, a matéria, para interagir com ela. E à medida que ele começa a interagir com a matéria, ele começa a desenvolver os seus potenciais de crescimento, de inteligência, de conhecimento, principalmente interior. Então, só com a matéria que a gente pode evoluir. É como se fosse o barro, e esse barro fosse o material que nós utilizássemos para construir aqueles bonequinhos, aqueles adereços. Cada um constrói da forma como sabe. O mais habilidoso constrói ele com mais aprimoramento, com mais habilidade. Então a vida é exatamente isso, você vai trabalhando a matéria de acordo com o conhecimento que você tem, até que a gente não precise mais da matéria. Se você observar, o próprio Einstein disse: o que vai faltar no futuro para o materialista é a matéria, porque a matéria ela cada vez mais está se sutilizando, está perdendo mais a sua capacidade de matéria. Veja como as coisas estão ficando minimizadas, tudo está perdendo mais a forma da grandiosidade, tudo está tomando já um rumo diferente. Isso faz parte da tecnologia, mas isso também faz parte do processo da evolução do ser espiritual. Então a matéria é algo que nós utilizamos e devolvemos na hora que formos embora. Isso é o que se faz de melhor. Eu estava comentando com um amigo meu, digo, as coisas de Deus, elas são de uma grandeza, de uma inteligência tão sublimar, que a gente demora para entender até as mínimas coisas. O que a gente mais precisa quando a gente vem aqui é de matéria. A gente precisa de um corpo, né, para vivenciarmos o início da nossa reencarnação durante 9 meses. Matéria. Mas veja, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desligando da matéria. Essa matéria, ela tem um tempo. O próprio corpo é um sistema cronobiológico.
todos os dias a gente começa a morrer, em termos de estrutura física. Ele é um corpo vital, que tem a tendência a ir perdendo gradativamente a sua vitalidade. O que é que significa? Porque quando a matéria, ela decresce, o espírito se engrandece. É como se a gente estivesse saindo de um casulo, como borboleta, para voarmos e voltarmos para o nosso verdadeiro mundo, porque nós não somos daqui. Como uma das maneiras de se manifestar e evoluir em suas capacidades e complexidade. Como é complexo o processo da evolução, do crescimento. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai assumindo responsabilidade. O que foi que ele disse? Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que dar conta do que sabe. E, consequentemente, isso para nós é motivo de reflexão. Por quê? Porque a escala evolutiva já nos diz isso, mas principalmente a escala espiritual. Começamos na condição de um espírito simples e ignorante, passamos de uma escala para outra, até chegarmos um dia a sermos um espírito perfeito e puro como é Jesus. Mas para chegar aonde ele chegou, ele teve que fazer toda essa caminhada. Porque eu não posso falar do passado se eu não tiver conhecimento do passado. Eu não posso falar do mal se eu um dia não experimentei o mal. Eu só posso falar de alguma coisa como experiência se eu tiver vivido essa experiência. Então, por isso que ele disse, eu conheço mais do que vocês pensam, poderás fazer o que eu faço e muito mais. Isso é uma questão de motivação. Mas a gente tem um hábito de ser sempre o senhor de tudo, ou seja, o homem mais importante, como espírito que esteve aqui na terra, que foi Jesus, chegou ao ponto de dizer, eu vou me fazer de pequeno para ver se vocês se tornam grandes, eu vou diminuir a minha luz para ver se vocês se acendem. Veja a humildade, mas sobretudo a certeza de quem ele sabe quem é, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, na conclusão, aí ele diz aqui que o homem é uma ilha de ordem num oceano de desordem. Veja que coisa impressionante como é. Aí você diz, por que é que o mundo ele é tão tumultuado, ele é tão cheio de problemas, de sobressalto, de guerras, de conflitos? Porque nós criamos eles assim. É a nossa escola. Mas ele disse uma coisa muito interessante, que vem um escândalo, mas que não seja você aquele que vai causar o escândalo. Que veja os erros, para você aprender o que é errar. Por isso que nós temos muito mal entendido o karma, como se o karma fosse uma punição. Não, pai. Karma é transformação. Eu posso ter um karma, eu posso ter um dharma. Eu posso ter como experiência de algo que eu fiz, que precisa ser refeito ou revisto, um fator positivo. Por exemplo, quando nós julgamos um homem aqui na Terra, usando as leis, que são as leis humanas, nós o condenamos pelo mal que ele cometeu, pelo erro que ele cometeu. Nós não queremos saber da sua história, das suas virtudes, não. Ele ali está sendo julgado apenas pelo que ele fez. E a condenação é objetiva nesse sentido. Mas será que essa pessoa também não tem virtude? Ela não tem qualidade? Será que ele é ruim de tudo, ele é mau de tudo? Ou em tudo? A consciência, que é o tribunal que julga cada um de nós, ela tem uma maneira totalmente diferente de analisar. Se eu te fiz um grande mal, por um momento fortuito, por um desvio de rota, por uma falta de equilíbrio naquele instante, por que eu não posso pagar isso com o bem? Porque essa ação e reação, ela tem que ser da maneira como as pessoas acham que deve ser. Ora, se eu bater com a mão na parede, como ação, a reação é a dor que eu sinto, porque a parede é mais dura do que minha mão somente. Então, o que eu estou enviando para o mundo, eu vou receber como resposta na proporção que eu envio. Mas isso não significa que a vida seja sempre pautada por essa lei. Aí eu já considero mais importante a lei de causa e efeito. Aí eu acho muito mais plausível. A causa, toda causa, ela é consequência de um efeito, vice-versa, tudo bem? Então, se eu estou gerando uma desarmonia, consequentemente eu vou estar dentro de um campo desarmônico. Isso aí é fato, isso é muito comum. Agora é preciso o orar e vigiar, como ele muito bem disse. A oração
não é a verbalização de uma prece como muito pensa. A oração é você estar em contato com o divino, é você estar totalmente afinado com ele. Porque se você observar, qualquer diálogo, qualquer conversa, qualquer interação entre pessoas, se não deixar um sentimento, se não deixar algo que possa mover tanto uma consciência como a outra, não tem o menor sentido. São palavras ao vento. As pessoas muitas vezes acham que determinadas preces, orações, elas vão ser atendidas como petitório, até mesmo como agradecimento, como louvação. Tudo não tem sentido se você não tiver dentro de você a essência da pureza daquilo que você está querendo alcançar. É por isso que é necessário que haja um objetivo. Esse vigiar é cuidar de si, olhar para dentro de si. Não é estar vigiando a vida do outro, nem o comportamento da sociedade. Não é ligar a televisão para saber quantos crimes houveram, quantos fraudes, quem são os políticos. Nada disso, gente. Tem que olhar para dentro de você. Se o projeto do planeta Terra tem essas prerrogativas como material de estudo, eles vão permanecer. Mas isso fica, nós vamos embora. Até que esse mundo, esse planeta, ele comece a sair dessa condição e ele mesmo vá mudando, não porque você quer que ele mude, exteriorizando os seus pensamentos e a sua vontade, mas que a mudança seja na consciência de cada um. Quando não será mais necessário nós estagiarmos aqui, porque alcançamos um nível de conhecimento que já não se faz mais necessário o aprendizado que aqui é disponibilizado para nós. É uma promoção que há como aluno que passa de um ano para o outro. Podemos voltar? Sim, podemos voltar como muitas vezes um mestre que veio nos ensinar. Quantos avatares, né? Quantos espíritos estão aí na condição de um Cristo, não como Jesus, mas outros, para trazer para nós as missões, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, o próprio Papa Francisco e tantos outros homens que estão aí, muito mais como missionários, se doando para ver se consegue alguma coisa em termos de evolução, e essa evolução é a evolução da consciência e do pensamento. E o que é vida? Mais uma vez, a vida precede o organismo físico-material. Veja o que é que ele diz aqui, e fortalece muito essa ideia da reencarnação. Veja que a vida não é um fator orgânico, não é uma característica, porque ali é um sistema de vida, a reprodução, a evolução, tudo isso. Mas a vida como contextualização, como conteúdo máximo da realidade de cada um de nós, ela precede ao organismo, ou seja, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Portanto, não cabe em uma definição materialista. Então, eu não tenho um corpo, ou melhor, eu não sou um corpo, eu tenho um corpo. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Porque muita gente diz assim, meu espírito, não, meu corpo, tudo bem, mas eu sou o espírito, a minha natureza é espiritual. Se a vida precede o organismo físico, não depende dele para existir, claro. Quando eu não precisar mais desse corpo para realizar a minha experiência transitória aqui na Terra, eu vou me embora e deixo ele aí. Eu não conheço um que tenha levado o seu corpo físico no momento que desencarnou. O que é da Terra, volta para a Terra. Consequentemente, é uma libertação, dependendo do processo da evolução ou da condição de cada um de nós. Mas não existe céu nem inferno, isso tudo é um estado de consciência, porque as pessoas muitas vezes perguntam, para onde é que foi meu amigo, meu pai, meu irmão, meu parente que faleceu ou desencarnou? Eu digo, eu sei, e posso lhe dizer agora, no lugar onde cabe a sua consciência. Se você é uma pessoa equilibrada, harmônica, uma pessoa boa, consequentemente você vai se estabelecer no lugar onde isso tem predominância. Se você é uma pessoa que traz sentimentos ainda muito primitivos, é uma pessoa rancorosa, odiosa, traz os seus traumas, vai estacionar ou estagiar num mundo onde isso também tem sua predominância. Aí você diz, e como é que vai ser isso? Puxa vida, se você aqui tem toda a proteção do sistema,
para lhe ajudar naquilo que é necessário. Imagine nos mundos mais avançados. Com certeza todos nós vamos ter muito apoio. Esse umbral que a gente tanto ouve falar, ele é muito mais um estágio do pensamento e da consciência do que propriamente um lugar circunscrito. Porque esses universos, eles são sistemas que acontecem e ocorrem de acordo com a evolução de cada um de nós. Se a gente olhar direitinho, a própria física quântica fala desse mundo, um mundo onde tudo é possibilidade, mas é preciso que haja a presença de um espírito para transformar isso em realidade, que eles chamam do observador, e nós como espíritas chamamos de espírito. Então, se pode associar essa matéria, uma vez poderá fazê-lo de novo. Por isso que a reencarnação é essa bênção que Deus nos concede. Vocês imaginam a complexidade que é a vida, em toda a sua transitoriedade, quantas conquistas nós temos que alcançar, quantos processos temos que vivenciar. Imagine uma pessoa que nasce com 1 ano, 2 anos de idade e desencarna. O que foi que ele conseguiu subtrair deste mundo em termos de evolução, de aprendizado, se ele mal se conheceu? Seria mais uma vez uma grande injustiça. Por que que uma pessoa muitas vezes passa tão pouco tempo? Porque, gente, essa escola, ela é uma escola temporal. Consequentemente, os estágios vão depender de cada um de nós. Eu costumo sempre dizer que o processo reencarnatório, ele se dá da seguinte forma: você está lá no mundo espiritual, lá você está recebendo todas as informações e tudo que é necessário para uma compreensão. É como se você estivesse fazendo um curso de aperfeiçoamento transitório, e lá você começa a estudar todas as suas virtudes e também os seus defeitos, e vai se aprimorando, entendendo. Chega um determinado momento que você é chamado a vivenciar uma outra experiência, que é agora a experiência prática. Por exemplo, você está numa escola trabalhando o perdão, a humildade, a caridade. Sim, agora você vai ter que voltar para dar uma prova concreta e prática do que seja isso. Você está muito bem em teoria, mas vamos ver como é que você está em prática. Porque a gente tem um hábito de dizer coisas que não pratica. E a gente sabe muito bem disso. Isso acontece muito nas casas espíritas e no templo religioso, que eles chamam de falsos profetas, ou os sepulcros caiados, como disse Jesus, que aparentam uma coisa, mas não é aquilo verdadeiramente que aparenta. Então você vai voltar ao cenário. Ao voltar a esse cenário, você vai ter que trabalhar esses fatores, crescer naquilo que você já é grande, evoluir naquilo que você já vem evoluindo, e se restabelecer, se firmar naquilo que você não conseguiu, que são aquelas matérias mais difíceis, aquelas que nós não gostamos, porque tiramos nota baixa, porque não temos base. Você imagine o que é um aluno de matemática fazendo uma equação de primeiro grau, numa prova, se ele não tem nem a noção do que seja as equações, as operações elementares. Como é que ele pode fazer uma coisa que está mais à frente se ele não tem como alcançar? Então, isso para ele vai ser motivo de grandes problemas. E a reencarnação é exatamente esse convite. Por isso que você vai encontrar pessoas que são muito boas em determinadas coisas, mas têm uma dificuldade enorme em outra. Por isso que Jesus pediu que não julgássemos, porque todos estamos em processo de julgamento pessoal. Todos nós sabemos o que carregamos, porque cada um é senhor da sua própria história, do seu próprio destino. E aí, mais uma vez, caímos nos mesmos erros. Por quê? Porque dizemos que vamos fazer e não fazemos. Quantos projetos a gente elabora na mente e não pratica? Quantas pessoas dizem que segunda-feira vai fazer uma dieta, que segunda-feira vai mudar a vida, que segunda-feira... E chega segunda-feira e ele não diz que segunda-feira é, se é desse ano, se é do ano 2050, enfim, ele não tem nenhuma noção do que está afirmando, porque ele não tem força interior para colocar em prática aquilo que ele imaginou.
é fazer valer esse sentido da vida. Então, como é que uma pessoa dessa, ela pode ser penalizada, castigada? Ela própria já está sofrendo as suas penalidades, porque ela começa a criar dentro dela, como eu disse anteriormente, os seus sentimentos contrapostos. Algo está dizendo dentro dela que ela não está conseguindo. Uns fazem ou provocam uma revolução, outros começam a se entregar. Por isso que você vai encontrar pessoas desmotivadas, pessoas que têm dificuldades de concluir determinados projetos, aqueles que começam uma relação e quando ela vai tomando um sentido, ela se afasta, começa uma atividade e volta. Por quê? Porque ela já teve experiências negativas nesse sentido e ela não resolveu. A depressão mesmo é consequência disso. O que é a depressão? É um transtorno, uma doença que traz as consequências de todas as experiências do passado. Ninguém é depressivo porque ficou depressivo agora, não. Por isso que é tão difícil sair do processo depressivo, porque é preciso você buscar coisas lá dentro, lá atrás. Você toma o remédio, você consegue estabilizar todo o processo químico, mas a mente, como ele disse aqui, essa consciência, ela não se modificou e não há mudança nenhuma se não for por força interior. Por isso que ele diz, depressão é depressa a ação. É preciso que haja uma boa vontade por parte do depressivo. Ele devagarinho, ele tem que ir saindo aos poucos, mas se ele fizer uma revisão, reestruturar todo o seu pensamento, aí vem mais uma vez, não é uma conversão, é uma convicção, começar a se convencer de que ele pode, começar a criar força interior, e aí, consequentemente, ele começa a sair. E quando ele sai definitivamente do quadro, ele não volta mais, porque as questões pendentes foram resolvidas. Porque remédio não cura, remédio remedia, o remédio é um paliativo. Ele harmoniza quimicamente um corpo que não está conseguindo, quimicamente, artificialmente, naturalmente. Então, se eu não estou produzindo a adrenalina, dopamina, serotonina natural, eu tenho que buscar ela artificial. Essa reação vai se processar. Quando passa o efeito da reação, tudo volta antes. Por quê? Porque quem está criando a depressão é uma desarmonia cerebral? Não, a mente não é o cérebro. A mente está acima do cérebro. E nem é o cérebro que comanda a mente é que comanda o cérebro. Consequentemente, a vida é de natureza espiritual. Você é aquilo que você pensa. E o processo reencarnatório, você traz no seu pensamento todas as suas atribuições. Todas. Começa na criança. O processo da heteronomia, ela começa recebendo toda uma orientação, por quê? Porque para que ela não confunda passado e presente, que muitas vezes é doloroso, é colocado um véu de esquecimento temporariamente daquele passado. Nós não sabemos o passado, mas temos uma ideia, quando se refere a vidas anteriores. Mas ele tem uma noção. Todas as vezes que ele se aproxima de alguma coisa que está ligado a ele, ele sente. Por isso que muitas vezes há uma insatisfação geral entre as pessoas que convivem, porque elas estão ali naquele núcleo para tratar, muitas vezes, de conflitos que não foram tratados nos momentos devidos. É muitas vezes um filho difícil, um relacionamento difícil, um casamento muitas vezes complicado, mas não sabe ele que é exatamente naquele momento e naquele instante que ele está precisando mais dele para processar o movimento. Por isso que ele diz, perdoa. Ama ao próximo como a ti mesmo. Se você amar o seu próximo, ver nele os seus defeitos, você estará vendo os defeitos que também existem dentro de você. Porque vocês não estão nesse jogo por acaso. Ninguém está na vida do outro por acaso. Porque se Deus é causa, a vida não é um acaso. O que é que eu estou precisando aprender com essa experiência? O que é que eu estou precisando aprender com essa dificuldade? O que é que eu estou precisando aprender com essa doença? Com esse relacionamento? Feito isso, você começa a abrir novos caminhos. E eu digo sempre, o cérebro ele não aceita ou não, a mente principalmente, mas ele pode ser reinventado. Eu posso reinventar uma história, eu posso recriar, dando a ela novas abordagens, até mudando os seus personagens. Eu posso transformar um ódio num grande amor, depende de como eu passe a entender aquele que era motivo do meu ódio. Isso tudo está na força interior de cada um de nós. Se a mente pode criar uma doença, ela pode criar a cura para essa doença. Eu digo isso constantemente aqui. Ninguém cura ninguém. Se você chegar em qualquer lugar,
pode ser um médico, pode ser qualquer profissional que disser que vai curar você, chame ele de mentiroso, porque ele mal consegue curar ele. A gente em vida, a gente move motivos para as pessoas buscarem a sua própria cura. Vocês sabem que existem dois fatores muito falados, o fator placebo e o fator nocebo. O placebo é um remédio que não tem efeito nenhum, mas psicologicamente você assimila ele e ele resolve. Ou seja, a doença é de natureza muito mais psíquica do que orgânica. Quantas doenças existem sem diagnóstico? Porque são provocadas unicamente pela mente. Mas existe também o efeito nocebo. Você pode estar tomando um remédio que tem eficácia, mas por não acreditar ele não faz efeito. Veja o poder que a mente tem. Então esse poder, ele só cabe a você e para você. Não adianta você querer mudar a mente dos outros, porque você não consegue. Ninguém domina ninguém. Eu costumo sempre dizer, o homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Isso um animal, imagina um ser humano que já tem uma consciência e uma razão. Então, não adianta querer mudar, por isso que eu digo, converter não se converte. Ah, mas os pais educam os filhos. Nenhum pai educa um filho, nenhum professor educa um aluno. A educação é nata. Ele emite informações, exemplos, estrutura, meios para que ele desenvolva o seu projeto educacional, mas isso é de cada um. Se ele não tiver bases, ele não transforma. Mais uma vez eu volto a dizer, não adianta colocar nele uma equação de segundo grau se ele não souber as operações básicas da matemática. Não adianta querer fazer uma pessoa mudar se ela não tem as bases do processo da mudança. E a gente muitas vezes quer isso. Por que é que você não é do jeito que eu quero? Por que é que você não atende aos meus anseios? E quem foi que veio para ser do jeito que o outro quer? Quem foi que veio para esse mundo para atender os anseios do outro? Se mal ele está atendendo a ele mesmo. Quando mais uma vez ele diz, conhece-te a ti mesmo. Importante, isso aqui é fundamental. A mutação gênica ou a embriogênese provoca uma mudança nos genes por influência do perispírito reencarnante. Aquilo que a gente chamava de herança genética. Ninguém herda de ninguém o seu fator espiritual. A consciência não herda outra consciência. O espírito não herda o espírito, porque somos individualidades. Quando fomos criados na mesma condição, simples e ignorantes. O que nos faz diferente um do outro são as nossas escolhas. O livre-arbítrio é que faz com que a gente seja diferente. Você escolhe uma coisa, eu escolho outra. Você escolhe um caminho, eu escolho outro. Mas isso não significa que tenhamos que ser inimigos. Por quê? Porque independente do caminho, da minha escolha, nós somos filhos de um mesmo Criador e somos como semelhantes, criaturas iguais. E é preciso que a gente entenda isso. Agora, a matéria herda a matéria. Sim, eu posso ter todos os trejeitos, a aparência física do meu pai, da minha mãe, posso ter algumas heranças, posso, mas isso não tem nada a ver com a realidade espiritual. Não é porque meu pai é um cardiopata, eu seja obrigado a nascer cardiopata. Seria mais uma vez um erro incrível de Deus, colocar as doenças dos outros em mim. O que é que eu tenho a ver com a doença do meu pai e da minha mãe? Então, consequentemente, isso, mais uma vez, cai por terra. Então, a embriogênese, ela tem aí esse fator a ser corrigido. A matéria herda a matéria, mas o espírito herda o espírito. Não herda o espírito. Tudo isso só pode ser explicado através da reencarnação. Então, por que é que cada um tem um tempo? Cada um tem um momento? Mas eu pergunto a vocês, o que é que cada um espera da vida? Resultados? E eu digo, não se preocupe com o resultado de nada. A vida já deu certo. Quem planejou tudo isso foi um ser perfeito. E o que é perfeito só cria o que é perfeito. Agora, o que nós precisamos é empenharmos. O que Ele quer da gente é empenho, é trabalho, é a busca, é procurar sempre se transformar ou procurar ser uma pessoa melhor. Eu ainda hoje comentava com um amigo, veja que coisa linda Santo Agostinho dizia. Ao final de cada dia, eu analisava todos os meus atos e procurava ver aquilo que eu fiz de errado que me fez infeliz.
que me deixou triste, que me deixou abatido, que está perturbando esta noite de sono. Mas eu não posso mais mudar o que passou. Vou dormir com um pensamento de amanhã não cometer os erros que eu cometi hoje. Isso é maravilhoso, gente. É só não errar mais. Porque eu sei o quanto eu sofri pelo mal que eu fiz. Não é o mal que me fazem. O mal que as pessoas me fazem é pueril. É algo de natureza superficial, mas o mal que eu faço a você é de natureza interior. Ele fica onde ele nasce e ali ele permanece. Quantos de nós carrega essa tristeza de ter feito algo que não deveria ter feito e até hoje não corrigiu, porque o orgulho não permite? Porque a humildade não. A humildade diz: eu errei, eu caí, mas eu não quero mais errar, eu não quero mais cair. Mas o que é que ele faz? Ao invés de ele criar uma condição nova, ele se prende à condição velha. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão achar de mim? Ah, eu fui traída, eu fui traído, o que é que a sociedade vai dizer de mim? Gente, a traição não é de quem é traído, é de quem trai. A gente só é traído no orgulho, no egoísmo. Você acha que Jesus foi traído? Jesus ria, brincava com todos. Mas mestre, ele lhe trai... Não, ele está doente. Ele vai sofrer muito pelo mal que ele fez. E eu estou aqui para ajudá-lo. Qual é o aluno que mais preocupa o professor? É o que tira as melhores notas? Claro que não. É o aluno mais deficiente. Qual é o filho que mais chama a atenção da mãe? O que mais precisa, o que mais necessita do seu carinho? É aquele mais limitado. Então Jesus veio para as nossas limitações. Ele não vai estar presente nunca no nosso egoísmo, na nossa exaltação, nessa grandeza que a gente pensa que tem e não tem. Ele pode até chegar perto, mas ele fica um pouco distante, porque ele vai dizer: eu não vim para isso. Eu não vim para isso, gente. Eu não vim aqui para construir coisas que não vale a pena construir. Seja humilde. Entenda que a humildade é você ter consciência daquilo que você é. Se você está doente, entenda que por trás dessa sua doença tem um ser inteligente que sabe de tudo isso. E qual é o motivo dessa doença? Há algo que eu preciso aprender. Por isso que eu sempre digo, ele nunca diz não, ele diz agora não, para você saber o que está precisando e o que está pedindo. Ele não age em nossos caprichos. Seria um ser totalmente sem propósito se fizesse a loucura de estar na vida de cada um de nós, contornando ou consertando rotas que é da natureza de cada um. Cada um siga o seu caminho. Preste atenção no que você está fazendo, para que você tenha certeza daquilo que é a realidade da vida. O determinismo genético e o genoma humano cai por terra através da epigenética. Todo mundo sabe que naquele livro Código Divino da Vida, quando o Dr. Kazuo Murakami escreveu exatamente que o comando da célula não está mais no núcleo, está no citoplasma. O que é que ele quis dizer com isso? Que tudo está na mente. Quem comanda a célula? Nós temos um condomínio de 70 trilhões de células no nosso corpo, que é mantido por uma única realidade, a mente. Se a mente está em desequilíbrio, todo o corpo está em desequilíbrio. Todo o sistema está sofrendo o que a mente está provocando em termos de pensamento. Por isso que é muito importante, gente, a gente ter sempre cuidado no que pensa. Mas a gente não se preocupa com isso. A gente rumina ódio, despeito, inveja. Gente, isso é veneno que você está inoculando e está matando essas pobres criaturas que são responsáveis por toda a estrutura do seu corpo. E, consequentemente, a resposta é o quê? As doenças que nós contraímos. E sabe Deus quantas. Um fato curioso é o que afirma a mecânica quântica, quando diz que uma possibilidade só se transforma em realidade se existir o transformador. Mais uma vez eu faço uma conclusão do que eu disse com relação à vida. Quem é a vida? É o observador. Quem é a vida? Somos nós. Quem é a vida? Uma consciência. O que é a consciência? O conjunto de todas as informações que nós temos, inclusive os nossos sentimentos. Isso é maravilhoso. Cada um sendo senhor da sua própria realidade. O que está acontecendo comigo? É preciso que eu pare para ver.
É preciso que eu entenda que eu estou aqui para consertar primeiro aquilo que está dentro, para depois eu procurar ver o que está fora. Porque muitas vezes eu digo, como é que eu posso amar se eu não me amo? Como é que eu posso praticar a caridade se eu não sou caridoso comigo? Como é que eu posso te dar uma palavra de carinho se eu não sou carinhoso comigo? Ou seja, como é que eu posso estar botando para fora aquilo que não existe dentro? Isso não tem sentido nenhum. Gente, até no que fala a gente tem que ter cuidado. O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. É quem primeiro ouve. E isso a gente não está percebendo. Olha aqui o que disse Carl Gustav Jung. Veja, ele como um psicanalista, psiquiatra, psicólogo suíço, um homem que estudou com profundidade, inclusive ele tinha, diferente de outros psiquiatras, inclusive o próprio Freud, com quem ele teve alguns conflitos, porque ele era espiritualista. E veja como ele dizia, nada podemos mudar se não nos aceitarmos. Veja que coisa linda, tudo que nós falamos aqui. Puxa, se eu não me amo, como é que eu posso amar? Condenação não liberta, oprime. Tudo que você condenar no outro, criticar no outro, falar do outro, é porque está acontecendo dentro de você. A gente só dá o que tem, como eu disse. Se um médico quer tratar um ser humano, precisa aceitá-lo como ele é. E só pode fazer isso quando já se viu a si mesmo e se aceitou, principalmente os psiquiatras. Ele tem que ter um conhecimento, pelo menos tentar vasculhar, olhar o que aquele paciente está sentindo, e não querer fazer um diagnóstico a troco de qualquer coisa em termos de suposição. É preciso fazer uma varredura em todo o pensamento, uma entrevista, procurar ver os meandros do pensamento, ir lá buscar os meios para tentar tirar a pessoa daquele casulo, daquela treva que ele mesmo criou. Isso pode parecer simples, mas o simples é sempre o mais difícil. O próprio Jesus trazia isso de forma evidente. Veja como tudo dele era simples. Era difícil, por quê? Porque o homem não sabia lidar com a verdade, porque a verdade ela é simples. Mas a verdade é tudo que está próximo à perfeição. E aquilo que é perfeito ninguém pode mais mudar. Isso pode parecer, mas na vida real é preciso muita arte para ser simples. Por isso a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e a prova real da concepção da vida de uma pessoa. Isso é vida, gente. Isso sim é vida. Vale a pena a gente parar e analisar esse trecho de Jung. Que eu dê comida a um mendigo, que eu perdoe uma ofensa, que eu ame meu inimigo em nome de Deus. Tudo isso são, sem dúvida, grandes virtudes. Veja o que ele faz aí como uma advertência. O que eu fizer ao mais ínfimo, ao menor dos meus semelhantes, estarei fazendo a Deus. Por quê? Foi o que nós vimos. Onde é que está Deus? Nele? Não, Deus está em mim, como está em você. Esse Deus manifesto, que se alegra quando eu estou alegre, porque eu estando com Ele, eu estou de bem com a vida. Por isso que ele perguntou, o próprio Allan Kardec, aonde está a lei de Deus? Na consciência. Veja que ele não falou de Deus, falou como uma lei. Lei é aquilo que a gente atende como uma norma. Todas as vezes que você foge da lei, você é um fora da lei. Você está plausível de uma punição. Mas a punição não é você nem aquele. A punição, quem dá sou eu, porque o tribunal da consciência é dentro de mim. E o que é pior, gente, nós nos julgamos como julgamos os outros. Isso é que é mais difícil. O próprio demônio, então, estão todos dentro de mim, e que eu mesmo preciso das esmolas da minha bondade, que eu mesmo sou o inimigo que precisa ser amado. Que eu fizer ao mais ínfimo, vou ler de novo, mas, e se eu descobrir que o mais ínfimo dos meus semelhantes, o mais pobre dos mendigos,
e o mais atrevido de todos os ofensores, o próprio demônio, estão todos dentro de mim, e que eu mesmo preciso das esmolas da bondade, da minha bondade, que eu mesmo sou o inimigo que precisa ser amado, que acontecerá comigo? Veja, ele está fazendo aí exatamente uma exaltação a si mesmo. Isso é uma viagem interior, como nós comentamos aqui. Fosse o próprio Deus que tivesse chegado a nós nessa forma desprezível, nós o teríamos renegado 1000 vezes. Veja com que clareza, com quanta determinação Jung nos faz essa advertência, quando nós muitas vezes deixamos de ver o que é visível. Mas o próprio Saint-Exupéry dizia que o essencial é invisível aos olhos, e é verdade. Nem tudo que a gente percebe, nem tudo que a gente enxerga, vê, é o que deveríamos verdadeiramente ver. A gente precisa olhar um pouco mais para dentro da gente. A espiritualidade, ela nos provoca todos os dias. Esses processos reencarnatórios, essas idas e vindas, não tem outro objetivo senão libertar cada um de nós. Mas essa liberdade, ela jamais virá de fora para dentro. Nenhum espírito pode interferir numa decisão que tem que ser sua. É muito importante isso. Não peça nunca a ninguém para decidir por você aquilo que é de necessidade sua. As pessoas podem nos orientar. A experiência leva de um para o outro o que se vivenciou, mas a decisão é de cada um. Quando criança, eu vivia como criança, pensava como criança. Hoje, homem feito, não mais criança, preciso tomar as decisões e seguir o rumo da minha vida, já nos dizia Paulo de Tarso. E a gente, como adulto, ainda pensa muito como criança, e precisamos sair desse processo que nós criamos, do qual nós somos vítimas e estamos sendo vítimas até hoje. Por isso que Maria Dolor dizia: agradeço o Senhor quando me dizes não com teu amor, e todas as vezes que eu te peço o que não deva, não me atenda, Senhor. Uma boa noite a todos e muito obrigado.